Amém? Abra lá em Mateus 6, nós vamos ler do 19 ao 34, amém? Quem achou o texto? Todo mundo achou? Coloca no telão, mistérios, amém? Coloca no telão, amém? O casal acompanhar, amém? Isso. Enquanto você localiza o texto, eu já localizou, vou orar. Espírito Santo, uma oração rápida e com muita humildade, sabendo que eu não sei pregar, eu conheço a palavra, porque a palavra se renova todo dia. Mesmo sendo teólogo, eu não sei nada, porque quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que não sei. Então por isso eu me coloco no meu lugar de pequeno e peço que o Senhor me use. Eu sou teu vaso, e que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporal e serôdia do louvor, e que ela dê fruto a 30, 60, 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra aqui semeada, em nome de Jesus, amém? Coloque a mão no seu coração, diga comigo assim: Espírito Santo, unge o meu coração, para que eu receba, entenda, interprete e aplique tudo que o Senhor vai usar a boca do apóstolo para falar ao meu coração. Amém? E graças a Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem agitam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje, ou ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém ou amém? O tema dessa mensagem de hoje, desse puxão de orelha, é a quem sirvo. Amém? A quem eu sirvo. Diga comigo: a quem eu sirvo. Amém? Muitos dizem, irmão Vila, servir a Deus. E isso, casal, é lindo, né? Mas a gente tem que se perguntar, Varley, será que é verdade?
E as pessoas, elas falam, né? Elas, quando vêm para Jesus, quando vêm para a igreja, elas vestem roupas diferentes. Dependendo da igreja, as pessoas têm atitudes diferentes, né? Alguns optam por cortar cabelo, outros não cortar cabelo, outros usam calça, outros não usam calça, outros podem usar maquiagem, outros não podem usar maquiagem, uns guardam o sábado, outros não guardam o sábado, né? Umas têm ancião, outras têm apóstolo, outras têm pastor, outras têm bispo, outras tem alguns aí que não tem nem sacerdote, amém? Mas o importante é que as pessoas falam, elas falam assim, nós somos de Deus, nós somos de Deus, amém? Mas o declarar que você é de Deus é importante. Declarar que eu sou de Deus é importante, porque no mundo normal, até no mundo onde as pessoas não têm o conhecimento da Bíblia, se você falar para alguém assim, você quer Deus ou o diabo? A pessoa vai, não, eu quero Deus, porque Deus representa o bem, né? Deus representa a vida, né? Deus representa o Pai, né? E ninguém quer ser filho do diabo, né? Ninguém quer ter esse pai aí. A pessoa em sã consciência vai falar, né, para mim, eu sou filho de Deus. Mas uma das coisas que a gente tem que entender é que para nós que estamos na Bíblia, né? Nós que somos crentes bíblicos, nós que estamos aqui, né, na igreja, nós temos que entender que essa declaração de eu sou de Deus, ela também implica que eu sou de Jesus, ela também implica que eu sou do Espírito Santo, ela também implica que eu sirvo ao reino de Deus, ela também implica que eu não sou do mundo. Se eu sou de Deus, eu não sou do mundo. Ela também implica que o que eu tenho é de Deus, porque eu sou servo. E no hebraico, servo, irmão Vira, significa literalmente escravo. Então, quando eu declaro eu sou servo de Deus, é uma forma semântica, né? Uma semântica diferente, uma forma bonita de falar, eu sou escravo, amém? E eu sou escravo porque eu escolhi ser escravo. Eu tenho minha orelha furada, eu podia ir embora, mas o meu Senhor é bom, eu decidi ficar aqui. Amém? E o ponto é que isso implica salvação, Gabriela. Isso implica santidade, comunhão, comprometimento, vida de sacrifício. Amém? Vou repetir. Implica salvação, quando eu declaro que eu sou de Deus. Implica salvação, santidade, comunhão, comprometimento, vida de sacrifício e vida com Deus. Amém? E quando eu paro para pensar nesses parâmetros, quando eu paro para ver, entender isso, entender a profundidade disso, eu tenho que entender o seguinte, que uma das formas mais comuns, ou o melhor termômetro, para eu saber se eu realmente sirvo a Deus, e quando eu, sendo redundante e didático, quando eu falo eu sirvo a Deus, eu estou declarando que eu sirvo a Jesus, eu estou declarando que eu sirvo ao Espírito Santo, porque os três são a mesma o que, gente? Pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito são a mesma pessoa, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí você pode chegar e me perguntar, mas apóstolo, qual é o termômetro? Qual é o método mais preciso para eu saber se eu sirvo a Deus, se eu sirvo a Jesus, se eu sirvo ao Espírito Santo, se eu sou de Deus, se eu sou de Jesus, se eu sou do Espírito Santo, se eu sou do reino, se eu sou salvo, se eu sou santo, se eu sou sacrificial, se eu sou comprometido, se eu pertenço à luz? Qual é o método? Qual é o termômetro? Qual é o parâmetro? Qual é o prumo dessa questão? E aí você poderia pensar em várias coisas. Você poderia
agora o apóstolo vai falar que se eu jejuo muito, eu englobo tudo isso que ele falou. Eu sou realmente de Deus, com toda a complexidade do que foi falado. Se eu ganho almas, eu estou dentro do negócio, eu estou no nível, eu sou aprovado. Se eu procuro evitar o pecado, então realmente eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou no altar. E aí eu vou dizer para você que tudo isso seria um selo, seria um atestado de que você serve a Deus. Mas aí eu vou te falar que não. Aí eu vou te dizer que o parâmetro que Deus usa, o método que Deus usa, o nível que Deus usa, o prumo que Deus usa para medir quem é de Deus, quem tem compromisso, quem se santifica, quem se sacrifica, quem entende absolutamente no profundo o que é ser servo, é quem é comprometido com a igreja nas finanças. E aí você vai falar: apóstolo, mas é uma palavra ofertória? Não. Apóstolo, é uma palavra sobre dinheiro? Não. É uma palavra sobre vida com Deus. Amém? É uma palavra sobre quem realmente tem vida com Deus. E eu provo para você. Quando nós pegamos aqui o capítulo 6 de Mateus para ler, Jesus, olha para mim, Jesus ele vai fazer um sermão no Senhor nessa vida. E nesse sermão Jesus está falando, ele não está falando sobre material por mim. Jesus não está falando sobre coisas materiais. Jesus está falando sobre coisas espirituais. Quando Jesus vai fazer esse sermão de Mateus 6, o sermão todo é espiritual, mas quando a gente vem aqui para o 19 em diante, o texto que o Espírito Santo me deu para que nós fôssemos ensinados no dia de hoje, Jesus está falando aqui, ele está mostrando qual é o parâmetro de um servo de Deus, de quem serve a Deus e quem não serve. Ele está falando quem é espiritual e quem não é espiritual. Jesus está falando aqui nesse sermão, ele está falando, quando ele fala sobre as necessidades do corpo, ele fala sobre as nossas preocupações, Jesus está estabelecendo algo, tem um cerne aqui, ele está estabelecendo algo, ele está falando de coração, ele está falando de governo da vida, ele está falando de quem rege nossa mente, ele está falando de pessoas que elas sabem que elas têm um Deus que pode prover, não importa o que aconteça, não importa se pareça que a gente está derrotado, temos um Deus que pode prover. E ele está falando aqui, ele nos coloca numa condição de super dependência dele. E esses versículos que eu li, eles são extremamente espirituais, e eles mostram a diferença entre aquele que está alicerçado no céu, aquele que está buscando o céu, e aquele que busca as coisas da terra. Amém ou amém? Amém ou amém? Vocês estão entendendo? Pode tomar. Amém? Vocês estão entendendo? Então, se você me perguntar: apóstolo, mas você falou, e você não me falou, onde é que Jesus fala que o espiritual é aquele que tem uma participação efetiva nas finanças da igreja? Como é que é isso? Onde é que está a prova? Onde é que está escrito? Eu vou te mostrar um versículo só, Mateus 6, 21, amém? Mateus 6, 21, logo depois do 19, o 20, o 21, ele vai falar assim, eu vou ler a sentença completa, amém? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem, onde corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E aqui você vai falar: não, apóstolo, Jesus está falando de alma. Sim, mas as almas que você investe aqui é soma, é tesouro para você no céu. É isso que Deus está usando Jesus para falar. É isso que o sermão está querendo dizer. Amém? Então ele vai continuar.
Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, vírgula, onde traça nem ferrugem e corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Amém? Então Jesus também começa falando para mim: você quer ser crente de verdade? Você quer falar, abrir a boca, falar, eu sou servo de Deus? Então me dá o que você tem. Prova para mim que você me ama, prova que você é uma obra, prova que você é espiritual. Coloque as suas riquezas a meu serviço. Aí você vai provar que você é espiritual. Aí você vai falar: apóstolo, mas como que é isso? Quer dizer que eu tenho que dar tudo que eu tenho? Não é isso que ele está falando. Ele está falando que você tem que confiar nele e depositar tesouro no céu. Você tem que investir no reino. Isso prova que você é espiritual. E qual que é o ponto? Você vai falar: apóstolo, mas você ainda não falou. Eu quero sair um pouco. Hoje não é uma pregação textual. Não estou tentando uma pregação textual. Amém? Eu quero contar para você. Eu não vou te dar rua, não vou dar rua nem endereço. Jesus encontra com um rapaz. E o rapaz, ele é um judeu. Eu sei disso. Eu estudei a respeito. Ele é judeu. E ele chega para Jesus e fala para Jesus. Ele chega para Jesus todo seguro de si, amém? Assim, igual a missionária dela, quando ela vai ter oportunidade aqui, né? Embora ela seja novinha, mas ela chega aqui nariz empinado e tal, com confiança. E esse rapaz chega para Jesus e: bom mestre, como farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai falar para ele assim: vai lá, jejua, ora, fica dias no monte, fique me adorando. É isso que Jesus fala para o jovem? Não. Ele vira para Jesus e ele chega lá muito bem vestido. A Bíblia fala que o jovem era rico, riquíssimo. E ele vira para Jesus e ele fala: bom mestre, já começa bajulando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E olha a resposta de Jesus. Não é o que eu falei anteriormente. Vá jejuar, vá orar, vá ler a Bíblia, vá adorar o meu nome, sobe o monte e fica 3 meses. Não. Jesus fala: pega tudo que você tem, vende e reparte com os pobres. Jesus, no texto original, na verdade, Jesus fala para ele: reparte. Diga comigo: reparte. E olha que interessante. Pouco antes, Jesus vira para ele e fala assim: você conhece os mandamentos? Aí ele falou: conheço, de quais salteados? São só 613. E ele fala assim: o jovem fala para Jesus: eu tenho cumprido todos eles durante toda a minha vida. Jesus admira ele. A Bíblia fala que Jesus, ele era cumpridor dos mandamentos, de coisa dificílima. Ele era cumpridor cabal dos mandamentos. Jesus não desmente ele era um religioso. Só que aí Jesus vai agora para o teste final. Vai, vende tudo que você tem e reparte com os pobres e volta, que você vai ter um lugar no céu. E aí o texto diz que esse jovem, ele baixa a cabeça e ele vai embora triste porque ele tinha muito dinheiro. Então, esse jovem, ele vai provar aqui no teste que o Deus dele era Mamon. Ele vai provar onde é que está o coração dele. Por que Jesus vai falar para ele isso? Porque Jesus sabe onde é que está o meu e o teu coração. Ele só quer que você saiba também. Amém? Porque às vezes a gente se auto-engana. Na hora do teste, na hora do vamos ver, na hora que Jesus te pede, o seu coração vai pender para onde ele está. Amém? E aqui nós vamos para o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Jesus está falando o seguinte: que esse é o teste para saber se você é espiritual ou carnal, se você serve a Deus ou serve a Mamon. E Mamon é o Senhor das riquezas. Amém? Então as pessoas elas não entendem, elas confundem muito o que Deus quer falar, o que Deus quer ensinar. Espiritualidade, ela está. Missionário Cindra, por favor, você está com aquela nota de 100 aí? Está contigo? Traz ela aí para mim. O dinheiro é espiritual. Amém? Diga comigo: dinheiro é espiritual. Amém? Só emprestado. Dinheiro é espiritual. Amém? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Então, tem pessoas que ela não consegue colocar a sua riqueza ou os seus bens a serviço do Senhor, porque o coração dela está nisso aqui, está em mamon. E essas pessoas geralmente são pobres, elas não têm nada, porque elas não têm capacidade de aproveitar o que elas têm. Essas pessoas, o Deus delas chama mamon, amém? É mamon, o Senhor das riquezas injustas, amém? Riqueza não é prosperidade. Se você entender o que é riqueza e prosperidade, você vai entender quem é espiritual e quem é carnal, amém? Enquanto você não entender isso, você não vai entender o que Deus tem para você, amém? Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é quando você confia tanto em Deus, você sabe que Deus vai suprir suas necessidades em glória, amém ou amém? Vocês estão comigo aqui? Eu sei que está doendo em mim também, amém? Está doendo em mim também. O ponto é que Jesus está alertando o casal para o perigo de abandonar Deus por causa das riquezas, representadas por mamon. Deus está usando Jesus para falar para as pessoas o seguinte: você tem que entender o seguinte, se você é meu escravo, se você me pertence, então você não pode falar meu carro, minha casa, meu dinheiro no banco. Você não pode ignorar, dizimar, ofertar, fazer propósito. Se a igreja que você está faz propósito, e a maioria faz, porque é bíblico. Então, se você não entender que dinheiro é espiritual, se você não entender que quando você coloca as suas finanças a serviço de Deus, Deus vai te acrescentar muito mais aqui e depois da vida eterna, você vai ficar barrado, você vai ficar travado, você vai ficar parado e você não terá espiritualidade, amém? Deixa eu falar um negócio para você, olha para mim, tem uma coisa que você tem que entender. Deus está querendo te livrar de ser mesquinho. Deus está querendo te livrar de ser carnal, de ser material. Deus está querendo te livrar da insegurança e da incerteza do dinheiro. Amém? Deus está querendo te dar nessa quarta-feira uma informação bíblica que vai mudar a sua história daqui para diante, que vai fazer a diferença. Deus está usando a boca do apóstolo aqui para falar para você que se você quiser saber onde é que está o teu coração, é só você se perguntar se você se importa com a casa dele, se você se importa com a obra dele, se você realmente tem a mão aberta. Deixa eu falar um negócio para você, deixa eu contar um testemunho pessoal meu aqui no meio da pregação, da ministração dessa palavra. Eu passei tempos investindo no reino. A apóstola estava falando no celular, e para mim isso não é derrota. Eu peguei um celular que foi presenteado para mim no dia do meu aniversário, no ano passado. A receita da igreja caiu muito, e aqui nós somos transparentes, nós não podemos viver mentira, nós não podemos ser falsos, temos que ser transparentes. E a única solução que teve agora, porque tínhamos compromissos aí, e quando entra um voto que a gente já tem que diluir, já tem que pagar compromisso, a gente pegou, eu abri mão desse meu bem, estou offline, amém? Não sei por quanto tempo, amém? Abri mão dele para a gente honrar compromisso. E você vai perguntar para mim, eu fiquei chateado, fiquei chateado por causa de colocar no reino? Não, eu queria ter 1 milhão de iPhone para pôr no reino, amém? A questão é essa, a questão é que o mamon, ele está tentando impedir que as pessoas entendam, porque eu tenho ministrado sobre isso aqui, que dinheiro é espiritual, ele está tentando impedir que as pessoas entendam o que o dinheiro representa no reino de Deus, porque ele sabe que se você entender, você vai arrebentar. Nós, como igreja, vamos arrebentar. Deixa eu te dar um exemplo aqui do mercadinho aqui do lado aí, dos irmãos ali do lado, que congregam em uma outra igreja, que eu admiro. Hoje eu fui lá pegar copo, eu vou lembrar,
Jonatas, ele foi lá pegar a bala, eu estava lá, eu fui lá pegar copo. Eles não me cobram de copo. Eu estou falando isso, é para eles serem abençoados. Eu estou queimando pela garganta deles. Eles vão ser abençoados. Eu vou lá pegar o copo, eles falam, é para a igreja, apóstolo. Eu falo, eles não me cobram, eles ofertam aqui. Amém? Eles aprenderam isso na igreja deles. Eles falam, não, de sacerdote a gente não cobra. Para a obra de Deus a gente não cobra. Eles estão ofertando. Eu garanto que eles vão receber. Porque Deus não deve nada para ninguém. Amém? Então eu passei um tempo investindo, Gabriela, no reino. Eu passei um tempo investindo no altar, Jonatas, irmã Elvira. E muita gente falou para mim assim, mas cadê? Você está sempre investindo, sabe aquele Sambalat Tobias, os filhos das trevas? Sabe, Mauri, aquele povo que é inspirado pelo cara lá de baixo, né? Nós não queremos ser delicados, né? Aquele que tem cheiro de enxofre, né? Que são servos de Mamon. Cadê? Você está invejando? Porque eles sabiam, né? Não tinha como esconder. Você investe, você acredita tanto. Cadê? Um dia minha colheita chega. Um dia minha colheita chega. Porque Deus é fiel. Amém? E aí você já viu contando testemunho que eu ganhei carro zero, que eu comprei apartamento sem dinheiro, que eu ganhava primícia de 5 mil, era de dia assim, era primícia de 800 reais, 5 mil, 2 mil. Você viu contando esse testemunho? Foi tudo colheita que eu plantei lá atrás. Porque se você não semear, você não pode. E tem uma coisa, deixa eu falar para você: se você quer, além de provar que você é espiritual, se você quer prosperar, se você quer colher dinheiro, você tem que plantar dinheiro. Se algum sacerdote ou algum pseudo-teólogo falar para você que você vai conseguir conquistas materiais sem plantar, sem semear dinheiro, você pode falar para ele, se a sua faculdade ele te ensinou besteira, porque eu só colho a semente que eu plantei. Então, se você quer melancia, você planta couve? Não, né? Você vai plantar melancia. Então, se você quer finanças, você vai plantar o quê? Finanças. Você vai plantar finanças, você vai colher. É isso que o diabo odeia. O diabo ele odeia que se ensine na igreja. Por quê? Porque quando você ensina isso, vai acontecer duas coisas. Vai acontecer duas coisas. Primeiro, sua vida espiritual vai ficar ali, ó, no nível, no prumo. Seu termômetro vai estar em alta. Amém? Você vai ser espiritual. Segundo, você vai prosperar. Sua vida vai ser um reflexo aqui do que você semeia lá. Amém? E porque você vai estar provando para Deus que o teu coração está onde o teu tesouro está. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? O seu coração está onde o seu tesouro está. Amém? Então, a gente tem que entender essas coisas, missionário Simira. Amém? Você tem que falar, fala comigo assim, Mamon, não, você não vai me atrapalhar. Ser espiritual. Você não vai roubar a minha comunhão com Deus, o meu compromisso, a minha vida sacrificial. Diga comigo, Mamon, você não é o meu Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Deus, porque Ele é o meu Senhor. Amém? Então é muito sério isso aí, algo muito sério. Agora eu quero continuar com você aqui. Depois nós vamos terminar fechando chave de ouro. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes serão essas trevas? Aí você vai falar, apóstolo, Jesus está falando de qual assunto? Do mesmo. Você já ouviu falar de gente que ela tem olho de seta pimenteira? Já? Aquela que se botar o olho no pé de pimenta, ele murcha na hora? Jesus está falando disso aqui. Jesus está falando o seguinte, que a gente tem que escolher ter um olho bom, porque quando a gente tem um olho bom, a gente vai entender o seguinte, que tudo que eu faço para Deus vai reverter para mim em coisas
boas, e os meus olhos, eles vão refletir no meu corpo inteiro. Por quê? Porque corpo que está falando aqui, Gabriela, é a minha vida. As pessoas vão ver que eu sou abençoado em tempo de crise. As pessoas vão ver que Deus sacia a minha sede no deserto, a minha fome no deserto. As pessoas vão ver que tudo que eu coloco a mão prospera. Em primeiro lugar, você sabe que eu não vou falar para ninguém. As pessoas verão. É diferente, as pessoas verão eu ser abençoado. As pessoas saberão que eu sou chamado pelo nome do Senhor. As pessoas saberão que eu invisto no reino. Por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Amém? Deus não deve nada para ninguém. E uma vez, igreja, meus santos, o apóstolo Pedro virou para Deus, o apóstolo Pedro Mistérios, ele era o mais incisivo, ele era o mais assim, o mais afoito. E ele virou para Deus e falou assim, virou para Jesus e ele falou assim: Senhor, nós largamos tudo e te servimos, o que a gente ganha? Ele quis dizer o seguinte: o que Maria leva nessa? Qual é o benefício? Qual é a vantagem de largar tudo e te servir? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: é muito importante isso. Não há ninguém que tenha largado mãe, pai, esposa, filho, marido, casa, bens e me siga, que não receba 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Ou seja, sabe, apóstolo, quer dizer que Jesus falou para Pedro que se uma esposa largar o marido para servir ela vai ter 100 maridos. Não é isso não, gente. Jesus está querendo falar o seguinte: se uma esposa largar a esposa para servir Jesus, vai ter 100 esposas. Não é isso não. Jesus quis dizer o seguinte: que a recompensa de servi-lo supre tudo aquilo que a gente abre mão, tudo aquilo que a gente sacrifica. Amém? Tudo aquilo que a gente reputa por esterco, nossas horas de lazer. Amém? Às vezes eu vou comprar algo para mim, mas eu falo: não, calma aí, a igreja está precisando de produto de limpeza, então eu vou sacrificar esse meu perfume, essa minha blusinha, eu vou ofertar lá no altar para comprar produto de limpeza. Isso é sacrifício ou não é? Você está matando a sua, mas você está provando onde está o seu coração. E aí a pergunta é: você acha que Deus não vê? Porque isso é uma prova de amor. Mas apóstolo, que negócio é esse? Quer dizer que quando eu invisto, eu estou provando o amor? Claro. Vamos usar aqui um relacionamento de homem e mulher. Quando você ama uma mulher, ou quando uma mulher ama um homem, ela ou ele vai a algum lugar, acho que mais as mulheres, né? Ela vai a algum lugar e ela vê uma camisa bonita, uma camisa lá da Algo Boss, uma camisa lá na Zara, ela já pensa o quê? Vou comprar para o meu? Às vezes ela esquece dela, ela fala: vou comprar para o meu, porque ela ama ele. Amém? Vamos profetizar, né? Amém? Ela ama ele, então ela vai deixar de comprar para ela e ela vai comprar para o seu. É uma prova de amor ou não é? Porque quem ama, cuida. Amém? Então, como que eu posso dizer que eu sou espiritual se eu sou mão mirrada? O espírito da mão mirrada está na minha vida. Como que eu posso dizer que eu sou espiritual se eu quero acreditar em tudo que está na Bíblia, menos na parte que toca no dinheiro? Porque o diabo usou alguns pseudos mestres aí para falar que dinheiro é do diabo, que Deus não, a igreja não precisa de dinheiro, que Deus não precisa de dinheiro, e rasgaram da Bíblia as páginas que mostram, de Gênesis a Apocalipse, que Deus, ele usa nossos bens, que o dinheiro é espiritual e que a obra, ela cresce, ela é plantada, ela se move por dinheiro, através do dinheiro, e que quem investe no reino é abençoado. Amém? Quem investe no reino é abençoado. Deixa eu contar para você uma história que eu já contei, entre muitas, eu tenho muitas. Às vezes eu repito as mesmas que eu acho interessante. Eu tinha lá 1.000 contos guardados no banco. Quem já ouviu essa? Eu tinha lá 1.000 contos guardados no banco, R$1.000. E um dia o Senhor me chama, Gabriel. E eu gosto sempre de ter um aninho de reserva. Isso não é errado, viu, gente? E o Espírito Santo me chama e fala assim: ó, sabe aqueles 1.000 contos que você tem guardado? Eu sei. Quer ver? Ele vai me mandar comprar um presente para mim. Não. Eu quero que você pega e leva para o meu servo, me dê o nome do servo, que ele está orando e está pedindo, que ele está precisando. Um pastor. E por sinal, era meu subordinado.
E aí, eu peguei, saquei no banco, coloquei no bolso e levei para ele chateado, né? Cheguei para ele e falei assim, ó, Deus mandou te entregar aqui essa bolsa. Ele, eu estava orando por ele, eu sei que você estava orando, né? A vítima fui eu. Entreguei para ele lá, amém? Obedeci a voz do meu Senhor e fui embora. Um ano depois, 12 meses, eu tinha orado por uma mulher lá de São Paulo, que a família dela tem muito dinheiro. E aí, no dia eu orei por ela, estava em depressão, e a Bíblia diz de graça receber, de graça a gente não cobra para fazer a obra de Deus. Amém? Eu orei por ela, ela foi muito abençoada, a pessoa que tinha tentado se matar, e ela sumiu. Ela passou, depois que eu orei por ela, ela foi curada, fiquei sabendo, ela agradeceu, mas nunca mais foi na igreja. Depois que eu fiz essa oferta na vida do pastor, de R$1.000, um ano depois, essa abençoada chega na igreja, no domingo. Eu estou pregando lá no altar, acabei de pregar, abençoei o povo, desci do altar. Ela, o apóstolo, quero falar com o senhor. Ela chegou, eu conversei com ela, orei com ela. Ela falou, estou muito feliz, estou bem. Deus usou a sua vida para me libertar. E ela falou assim, eu vou embora, mas eu volto aí depois. E colocou um papel na minha mão e falou, isso é para o senhor. Eu falei, deve ser oração, deve ser pedido de oração. Coloquei o bolso. E depois eu vejo para quem que ela quer que eu ore. E ela ainda fez questão, colocou na minha mão e fez questão de frisar, é para o senhor, viu? Não é para a igreja, não, é para o senhor. E aí eu coloquei no bolso. Estou acostumado a receber pedido. E fui para aí, acabei de atender o povo, era muita gente, fui para o banheiro. Aí cheguei no banheiro, fui no bolso do terno, eu vou ver que nome está aqui por lá. Quando eu abro, era um cheque do Bradesco, um cheque especial, amém? De R$10.000. Ela me abençoou. Aquela semente que eu plantei na vida do pastor, um ano depois, Deus me devolveu, com juros e correção monetária. Se eu tivesse sido rebelde, se eu não tivesse plantado, eu tinha colhido? Não, porque a bênção é condicional. Amém? Amém ou amém? Os dois senhores. Ninguém pode servir a Deus a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, você tem que escolher quem é que você quer servir, Deus ou Mamon? Quem? Deus, porque Mamon ele tira. O traficante serve Mamon, mas o traficante é feliz? Eu já entrei na casa do traficante, tinha 500 mil, hoje era uns 3 milhões na gaveta. Você pergunta para mim se ele era feliz? Não era, só ficou feliz depois que ele foi ministrado pela minha pessoa, que eu falei as verdades. Mas tinha lá, tinha casa, mas não era feliz, carro, mas não era feliz. Mamon não traz felicidade para ninguém. Amém? Amém? Larissa é feliz? Você acha que Larissa é feliz? Larissa não é feliz. Amém? Acabou de perder um Grammy agora, não é feliz. Larissa tem muito dinheiro, mas ela não é feliz. Amém? Você acha que o rei do rock morreu feliz? Não, ele teve tudo que o dinheiro pode dar, mas ele era feliz? Não. Amém? Então, Mamon não dá felicidade para ninguém, você tem que escolher a quem você pode servir. Eu falei que eu ia terminar 21:05, tenho 5 minutos ainda. Por isso vos digo, não, Jesus está falando do mesmo assunto, viu gente? Jesus está falando sobre onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está falando assim, confia em mim, que eu vou te sustentar. Amém? Confia em mim, que eu vou suprir suas necessidades, não vai faltar nada para você. Amém? Observai, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 60 centímetros, ou na verdade, né, um côvado, em torno de 60 a 90 centímetros. Qual de vós pode acrescentar, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou 60 centímetros ao curso da sua vida? Vamos colocar aí, 1 minuto ao curso de sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Você já viu algum lírio tecendo?
Já viu algum líder trabalhando? Vou trabalhar para comprar roupa, já viu? Então, e olha o que Jesus vai dizer: contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, e o cara se vestia bem. Salomão só se vestia com grife, amém? Se fosse hoje, era Dolce & Gabbana, era Hugo Boss, era Calvin Klein, amém? Era Carolina Herrera, amém? O cara só se vestia só com isso. Agora olha o que Jesus vai falar: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, eu vou colocar aqui, seres humanos de pouca fé, ou crentes de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os pagãos é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Amém? Deus sabe que a gente precisa de pão, Deus sabe que a gente precisa de roupa, Deus sabe que a gente precisa de emprego, Deus sabe que a gente precisa, tomar banho, produto de limpeza. Sabe ou não sabe? Sabe. Agora olha o segredo aqui. Agora Jesus vai fechar em Mateus 6,33, que é o erro da maioria do povo que serve a Deus, os pseudos crentes, os que se dizem espirituais, mas não são só religiosos, porque são mão fechada. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Que coisas são essas? Tudo que ele tirou antes, todas as necessidades humanas básicas. Jesus está falando, qual é o segredo? Primeiro, lá no início, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu. Não podeis servir a dois senhores, ou você vai amar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Fecha com o versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Então qual é o segredo? O segredo é eu depositar tudo em Deus. Amém? Para fechar, portanto não vos inquieteis com o dia de manhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquiete, não vos preocupe com o dia de amanhã. Viva hoje. O que Jesus está falando assim? Jesus está, eu vou ajudar você a entender. Jesus está falando, missionário assim, mira, apóstolo Ruth, lembra do Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso. O que é que o Pai Nosso diz? O pão nosso de cada dia dai-nos. O pão nosso de cada dia dai-nos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A gente só precisa de pão hoje, gente. Às vezes eu fico pensando, a gente tem mulher, por exemplo, tem 6 sapatos, só tem 2 pés. A gente às vezes tem 10 ternos no guarda-roupa, só usa um. Tem 50 camisas, só usa uma por vez. O pão nosso de cada dia dai-nos. Isso é confiar no Senhor. Sabe, Deus lá no deserto, Ele ensinou para o povo o seguinte: pega o maná e come hoje, não guarda, se guardar apodrece. Eles iam lá com medo de faltar maná no outro dia e guardavam. Quando ia comer, estava, todo dia Deus mandava o maná fresquinho. O que Deus está querendo dizer com isso? Quem me serve não come comida requentada, nem espiritual, nem física. Amém? Amém ou não amém? Vocês entenderam a palavra? De verdade? Conclusão: neste sermão, a intenção de Jesus é alertar para o perigo de abandonar Deus por causa das riquezas representadas por Mamon. Amém? Se coloque em pé.